Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do QI do Dinheiro. Este que eu acredito ser um dos vídeos mais legais que eu já fiz, mais interessantes, porque ficou muito rico. Primeiro conceito importante, primeiro ensinamento importante que eu vou passar aqui para vocês é o seguinte: não se determina, pelo menos eu não acredito nisso, em determinar a qualidade de um produto de acordo com a rentabilidade passada, ok? Eu não faço isso, não acredito que essa é a melhor maneira de se avaliar a qualidade de um produto. Quando eu vou analisar um fundo, eu entro sim em rentabilidade passada, mas eu vou muito além. Eu quero conhecer o gestor, eu conheço a equipe de gestão, a estratégia, como que eles encaram situações adversas, né? Não apenas rentabilidade passada, mas também volatilidade, né? O risco, que é uma questão muito importante. Não faz muito sentido se analisar a rentabilidade de produtos sem simultaneamente levar em consideração o risco. Eu entro também, evidentemente, na estratégia específica que aquele gestor utiliza para aqueles fundos, né? O histórico, a experiência, eu acho que a experiência é muito importante para quando você vai escolher um fundo de investimento, né? Um profissional para gerir o seu patrimônio, pelo menos uma parte dele. Experiência é importantíssimo, porque eu acredito que mais de 90% do conhecimento que realmente vai se transformar, vai se traduzir uma melhor rentabilidade, uma melhor relação risco-retorno, uma melhor performance para o cotista, para o investidor. Mais de 90% do conhecimento necessário para isso está na experiência e não em livro-texto, não em certificados, não em teoria, né? Então eu acho que a experiência conta muito, e aí o alinhamento e a adequação daquela estratégia, daquele fundo para a carteira de investimentos, inclusive quando vai analisar a rentabilidade passada, é muito importante analisar janelas diferentes que a gente fala, né? E não apenas 12, 24, 36 meses, porque, por exemplo, se um fundo, pensa num fundo multimercado que sempre foi muito mal, né? Ele sempre fez apostas erradas durante toda a sua história, né? O gestor nunca apostou muito bem, então ele rendia 80%, 70% do CDI com uma volatilidade aí de em torno de 5%, ou seja, uma rentabilidade pior do que a de CDBs que já rendem mal, né, e com um risco aí considerável, de uma volatilidade, que é uma medida estatística, né, de 5%. Só para você ter uma ideia, bolsa historicamente é em torno de 20%, tá? A renda fixa, um CDB, é 0%, né? Ele não varia tanto, e esse fundo aí que eu estou dando como exemplo, 5%. Porém, no último ano aconteceu um evento totalmente inesperado, né? Nos últimos 12 meses, aconteceu um evento totalmente inesperado que fez com que a rentabilidade dele fosse para 1000% do CDI, tá? Especificamente nesses últimos 12 meses. Fora isso, nada mudou, é a mesma equipe de gestão, mesmo gestor, mesmo tudo, eles acreditam nas mesmas coisas, eles não reformularam nada do fundo, simplesmente uma aposta que eles tinham, que eles vinham carregando ali, deu certo, e aí fez com que o fundo rendesse aí 1000% do CDI nos últimos 12 meses. Bom, se você expande essa janela dos 1000% do CDI, se você pega o material de divulgação do fundo, né, e analisa os últimos 12 meses, vai estar lá 1000% do CDI. E por causa desses últimos 12 meses terem sido tão bons, se você analisa os últimos 24 meses, muita gente fala isso, né? Ah, não, os últimos 12 meses é pouco para mim, então eu vou analisar os últimos 24. Só que os últimos 24 meses também tem os últimos 12, né? Metade da rentabilidade dos últimos 24 meses está nesses últimos 12. Então, a rentabilidade dos últimos 24 vai ser muito influenciada pela rentabilidade dos últimos 12. Então vamos supor que fique em torno aí de 400% do CDI, que ainda é uma baita de uma rentabilidade. E se você pega aí os últimos 36 meses, vamos supor que fique 250%, 280% do CDI, que ainda é uma rentabilidade excelente, considerando uma volatilidade de apenas 5%, ou em torno de 5%. Então o que eu quero dizer com isso é que a janela dos últimos 12, últimos 24, últimos 36, ela vai estar sempre contaminada com a janela dos últimos 12 meses, né? Porque você não está pegando os 24 meses antes dos últimos 12, né? Você está pegando os últimos 12 mais os 12 meses anteriores a isso. Então, se o último ano foi muito bom, isso vai necessariamente impactar esses últimos 24 meses, 36 meses também. Mas se você analisasse ano a ano, aí você veria que o fundo não tem lá muita consistência. Então, no último ano, 1000% do CDI. E no ano anterior, 80% do CDI.
E só no outro ano, né, o ano anterior, o antepenúltimo ano, 70% de CDI. E aí você veria que ano a ano, ele teria uma rentabilidade muito, muito fraca e com uma volatilidade de 5% aproximadamente, né? Então, isso que eu quero dizer quando eu falo de analisar janelas diferentes, tá? Então, quando você vai analisar só a rentabilidade do fundo, pelo menos faça isso, né? Pelo menos leve em consideração também o risco e a volatilidade do fundo. Isso é imprescindível, tá? Analisar a rentabilidade com risco também e busque analisar diferentes janelas, né? Não apenas os últimos 12, 24, 36 meses, válido inclusive para uma performance ruim, né? O contrário, ou seja, o fundo sempre rendeu, um outro fundo, né, sempre rendeu 180% do CDI com uma vol de 3%. Nos últimos 12 meses passou por um momento ruim, isso acontece, é natural, isso não quer dizer que o gestor ficou ruim do dia para a noite, ele não esqueceu tudo que ele sabe, ele não esqueceu toda a experiência que ele tem, então é a mesma qualidade, mesma equipe de gestão, só que passou por uma janela muito ruim ali, rentabilidades negativas ou muito abaixo do CDI, isso é absolutamente normal, não muda a qualidade do produto, tá? E aí, se você analisar os últimos 12, 24, 36 meses, muito provavelmente todas essas 3 janelas aí, elas vão estar contaminadas pelo histórico recente, né? Então, analisar só essa janela, 12, 24, 36 meses, não é suficiente para você determinar a qualidade do fundo. Esse é um ensinamento muito bacana, que eu acho que muita gente comete esse erro e que eu queria que você refletisse a respeito, tá?